Olá, futuros servidores da Polícia Militar do Estado do Pará e Polícia Civil do Estado do Pará, como vai? Tudo bem? Aqui, Valnei Oliveira, sucesso no mundo todo, o instrumento de aprovação e classificação na sua vida. Vamos para uma dica de direito processual penal, lembrando que estou finalizando uma mega revisão, tanto para você que vai ser policial civil do Estado do Pará, soldado, como também você que vai fazer concurso para a Polícia Civil do Estado do Pará, no caso para o cargo de escrivão e cargo de investigador. Tá? Estarei fazendo ali na revisão da PM do Estado do Pará, estarei trabalhando processo penal militar, penal comum, direito constitucional, direito administrativo e também a legislação institucional, né? Constitucional, administrativo também, né? E também lá para a Polícia Civil do Estado do Pará vou trabalhar o processo penal, o penal, legislação especial, RJU, Lei Complementar 22 de 94 e também a legislação especial. Estarei trabalhando também a legislação especial na PM do Estado do Pará. Nessa mega revisão que vai acontecer tanto para a Polícia Militar quanto para a Polícia Civil, fique atento nas minhas redes sociais, estarei informando lá pelo Instagram, tá? _ Valnei Oliveira, _ WALNEY Oliveira, Valnei Oliveira, e também no meu canal do YouTube estarei informando como você vai adquirir. Vai acontecer pelo meu site, tá? De vez em quando vai visitando o meu site também, que assim que nós lançarmos vai estar lá na tela inicial do site, né, www.valneioliveira.com.br www.valneioliveira.com.br Valnei com W no início e Y no final. Perfeito? Vamos para uma dica toda especial. Olha, uma dica que eu acredito que é forte para cair na sua prova é do tema ação penal. Lembre-se que existe, nós já sabemos, ação penal pública, em que o titular é o Ministério Público e ele entra com a denúncia, tá? A ação se chama denúncia, ação penal em que o Ministério Público entra a ação chama-se denúncia. E existe a ação penal privada, né? A exclusiva, a personalíssima, e também a ação penal privada subsidiária da pública. A minha dica é justamente nesse tema, ação penal privada subsidiária da pública. O que é isso, professor? Faz mal com açaí? Não, nem com bacaba. A ideia inicial é a seguinte, preste bem atenção, a ideia inicial é a seguinte. Bem, o Ministério Público ele tem prazo para fazer a denúncia. Tá? Professor, onde está esse prazo que o Ministério Público tem para fazer a denúncia? No artigo 46 do Código de Processo Penal. Diz assim, ó, o prazo para oferecimento da denúncia, marque aí, estando o réu preso, 5 dias, tá? Lógico, contado da data em que o órgão do Ministério Público receber os autos do inquérito policial. E 15 dias se o réu estiver solto ou afiançado, tá bom? Nesse último caso aí do réu solto, se houver devolução do inquérito lá para o delegado de polícia, para a autoridade policial, contar-se-á o prazo da data em que o órgão do Ministério Público receber novamente os autos. Então, resumidamente, o Ministério Público ele tem prazo para fazer a denúncia, tá? 5 dias, no caso aqui, 5 dias estando o réu preso, né, 15 dias estando o réu solto, é este o prazo que o Ministério Público tem para fazer a denúncia, tá? Agora preste atenção, em caso de inércia do Ministério Público, cuidado, hein? O que significa inércia? O Ministério Público ele não se movimentou, ele não entrou com a ação penal no prazo correto, que é esse de 5 dias estando o réu preso, 15 dias estando o réu solto, de acordo com o que nós acabamos de ler no Código de Processo Penal, no artigo 46. Bem, no caso de inércia do Ministério Público, ou seja, ele não entrou com a ação no prazo correto que nós verificamos, aí vamos lá para o artigo 29 do Código de Processo Penal. Ele é bem claro e fala que será admitida a ação privada nos crimes de ação pública, a chamada ação penal privada subsidiária da pública. Por que, professor, ação penal privada subsidiária da pública? Porque era para ser uma ação pública, só que, todavia, entretanto, pelo fato do Ministério Público, na inércia do Ministério Público, aí o querelante, o ofendido, pode entrar com ação penal privada subsidiária da pública. Perfeito até aí?
tudo bem? Cuidado, porque se a banca fala assim, o Ministério Público promoveu o arquivamento, ou seja, ele pediu ali para o juiz o arquivamento dos autos do inquérito policial, então não cabe a ação penal privada subsidiária da pública porque ele se manifestou, ele promoveu o arquivamento. Só caberá a ação penal privada subsidiária da pública em caso de inércia, Ministério Público totalmente parado, na inércia do Ministério Público, aí sim caberá a ação penal privada subsidiária da pública. Pergunta que não quer calar. Existe prazo para entrar com essa ação penal privada subsidiária da pública? Com certeza. Olha o que diz o artigo 29 do Código de Processo Penal. Será admitida ação privada nos crimes da ação pública, tá? Se esta não for intentada no prazo legal. Ou seja, o Ministério Público tem 5 dias para entrar com a denúncia no caso de réu preso, acabamos de falar de acordo com o artigo 46 do Código de Processo Penal, e 15 dias o réu estando solto, tá? Muito bem. O Ministério Público não entrou no prazo, tá? E olha só, interessante que mesmo que aconteça aí essa chamada queixa substitutiva, né, no caso do querelante entrando com ação penal privada subsidiária da pública, o que diz o artigo 29? Cabe ao Ministério Público, se assim o quiser, aditar essa queixa, tá? Se o Ministério Público entender também, ele pode repudiar, né, essa queixa e oferecer a chamada denúncia substitutiva, tá? Ele pode, o Ministério Público, intervir em todos os termos do processo, tá? Ele pode também, o Ministério Público, fornecer elementos de prova, interpor recurso e, a todo tempo, no caso de negligência do querelante, o Ministério Público ele vai retomar a ação como parte principal. Então, mais uma vez, é muito importante você entender esse tema, ação penal privada subsidiária da pública. Agora, uma outra pergunta que não quer calar. Existe prazo para que o querelante ou ofendido entre com essa ação penal privada subsidiária da pública? Com certeza! Marque aí, veja só, 3 artigos, questões sonhadas que eu já mandei marcar, que é esse. O artigo 29, nós acabamos de ler, o artigo 46, que traz o prazo para o Ministério Público entrar com a denúncia, e coloque que é esse também no artigo 38. Por quê? Porque no artigo 38 ele traz o prazo que o querelante ou ofendido tem para entrar com essa ação penal privada subsidiária da pública. E olhe só, o prazo é decadencial. O que significa, professor, falar que o prazo é decadencial? Se, tão somente se o querelante ou ofendido não entrar com essa ação penal privada subsidiária da pública no prazo de 6 meses, que é o que diz o artigo 38 do Código de Processo Penal, se não entrar no prazo de 6 meses, decadencial, significa o quê? Que vai perder o direito e não poderá mais o querelante ofendido entrar com essa ação penal privada subsidiária da pública, tá? Então, olha só o que diz o artigo 38. Salvo disposição em contrário, o ofendido ou seu representante legal decairá no direito de queixa ou de representação se não exercer no prazo de 6 meses, contado o dia em que vier a saber quem é o autor do crime. Agora interessa, ou no caso do artigo 29, que nós acabamos de ler, na ação penal privada subsidiária da pública, vai contar de quando? Do dia em que se esgotar o prazo para o oferecimento da denúncia. Então, vamos colocar um exemplo prático, tá? O réu está preso. Então, o Ministério Público, de acordo com o artigo 46 do Código de Processo Penal, tem 5 dias para entrar, né, para oferecer a denúncia. Se não oferecer a denúncia nesse lapso temporal de 5 dias, a partir do 6º, começa 6 meses corridos para que o querelante ou o ofendido entre com a ação penal privada subsidiária da pública. Se o réu estiver solto, né, e passou de 15 dias o Ministério Público não ofereceu a denúncia, a partir do 16º dia, contar-se-á 6 meses direto, né, corridos, e aí é o tempo que o querelante ou ofendido tem para entrar com a ação penal privada subsidiária da pública. Não menos importante, é interessante os senhores darem uma atenção para o artigo 38 na parte inicial que nós lemos. Vamos até frisar isso logo. Fala assim, o direito, salvo disposição em contrário,
o ofendido ou seu representante decairá no direito de queixa ou de representação. Vamos por parte. Quando ele fala no direito de queixa, você sabe que queixa-crime é a ação penal privada, né? A ação penal privada chama-se queixa-crime. Então, se estamos diante ali da ação penal, por exemplo, penal privada exclusiva, por exemplo, injúria, um crime de difamação, crime de calúnia, né? Então, você, no caso, o ofendido ou querelante, ele tem um lapso temporal de 6 meses, um prazo decadencial. Ou seja, se ele não entrar com essa ação no prazo de 6 meses decadenciais, não poderá mais entrar com essa ação, porque é chamada perda do direito, tá? É um prazo decadencial. Lembra nos crimes de ação penal pública condicionada à representação? Os dois maiores exemplos que eu sempre falo aos meus alunos é o crime de ameaça e o crime de estelionato. Cuidado, hein? Anote aí que o crime de estelionato, a partir agora, no caso a partir de 2019, né, com o pacote anticrime, o crime de estelionato ele passou de ação penal pública incondicionada a ser um crime de ação penal pública condicionada à representação do ofendido. Então, se por exemplo eu sou ameaçado hoje, existe um lapso temporal a partir do momento que eu sei, né, quem me ameaçou, ou se alguém me injuriou, difamou, me caluniou, não é a partir do dia do crime, e sim a partir do dia em que eu fiquei sabendo quem cometeu essa conduta. Onde é que está isso, professor? No próprio artigo 38, ó. Salvo disposição em contrário, o ofendido ou seu representante legal decairá no direito de queixa ou de representação se não exercer dentro de 6 meses. Agora olha essa parte. Contado não é do dia em que aconteceu a infração penal, contado do dia em que vier a saber quem é o autor do crime. Exemplo hipotético, alguém me injuriou, alguém me difamou, alguém me caluniou, tá? Hoje, só que, digamos que eu estou numa reunião condominial e alguém me injuriou, me difamou, me caluniou hoje. Eu não sei quem foi. Não consegui perceber que tinha mais de 300 pessoas. Então, eu não sei quem me injuriou, me caluniou, me difamou. Daqui a 1 ano eu recebo informações de quem foi, as testemunhas, filmagem e tudo mais. Bem, a partir deste momento, contar-se-á o prazo de 6 meses para que eu, como ofendido, também chamado querelante, entre aí com a ação penal, no caso, a queixa-crime. Perfeito? Aguardo vocês na minha mega revisão. Fique atento no meu site www.valneoliveira.com.br. Também me siga no Instagram, _Valneoliveira, _WALNY Oliveira, que lá estarei falando sobre essa mega revisão que eu vou fazer para a PM do Estado do Pará e para a PC do Estado do Pará, com todas as disciplinas jurídicas, só as questões sonhadas, só as QS, pelo meu site, tá? Vai acontecer tudo pelo meu site e você vai acompanhar essa revisão e com certeza vai aí só aprender as QS para sua prova. Aqui, Valnei Oliveira, sucesso no mundo todo aí, você futuro policial militar do Estado do Pará e policial civil do Estado do Pará. Um abraço e até a nossa próxima dica.